católica. Todas as demais religiões são falsas. Todas as demais religiões, perdão pela redundância, mas é preciso deixar isso muito claro, não são verdadeiras, na medida em que as pessoas ali, elas adoram falsos deuses, adoram demônios, como está escrito aqui no próprio compêndio. E é claro que o pecado da idolatria, ele pode também ser direcionado em ambientes, digamos, não religiosos. Então, uma pessoa que coloca o dinheiro, que coloca o sexo, por exemplo, no lugar de Deus, ela também peca por idolatria. No caso do dinheiro, ela não peca somente contra o 7º mandamento, ela peca também contra o 1º, por idolatria. No caso do sexo, ela não peca somente contra o 6º mandamento da lei de Deus, ela peca também contra o 1º, porque coloca o sexo no lugar de Deus. Então, isto também é idolatria, sem dúvida nenhuma. Também é pecado contra o 1º mandamento a superstição. A superstição, que é um desvio do culto devido ao verdadeiro Deus, e se exprime também nas várias formas de adivinhação, magia, feitiçaria e espiritismo. Então, católicos que incorrem nestes erros relacionados à adivinhação, magia, feitiçaria, espiritismo, seja o espiritismo kardecista, seja aquele espiritismo relacionado ao candomblé, à umbanda, são pecados graves, frontais. Não há como conciliar nenhuma dessas práticas com a fé católica. São pecados graves contra o 1º mandamento. Aqui o catecismo cita, não está no compêndio, a astrologia também entra aqui. A prática da astrologia também, horóscopo, também ofende o 1º mandamento da lei de Deus. E observem que aqui, no que diz respeito à superstição, entram esses atos mais graves que eu acabei de enumerar, mas também aqueles atos mais simplórios, que a gente às vezes aprende ou desaprende desde a infância. Não deixe o seu chinelo virado porque a mãe morre, por exemplo. No ano novo nós devemos pular 7 ondinhas porque isso dá sorte. Não podemos comer frango porque isso nos leva, porque o frango cisca para trás, isso nos traz um atraso de vida. Tudo isso é superstição e o católico ele não pode incorrer nisto. A superstição, ela de alguma forma é um pouco a realidade da presunção, que é um excesso de esperança que acaba por negar a virtude da esperança. A superstição é um excesso de religião, que na realidade ela ofende a virtude da religião. Ela não é religião coisíssima nenhuma, é um fideísmo exagerado. Na realidade não há fé alguma ali, não há virtude da fé. Então percebam que a superstição ela deve ser evitada, ela não pode fazer parte da vida de um fiel católico. É pecado contra o 1º mandamento. Vamos lá. A irreligião, só para explicar, a virtude da religião, ela é a virtude da justiça aplicada a Deus. Só para explicar de uma forma mais simples. O que é a justiça? A justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe é devido. O que é devido a Deus é tudo. Tudo é devido a Deus. É o nosso amor sobre todas as coisas. Então, a virtude da justiça aplicada a Deus, quando Deus é o destinatário da justiça, aí nós dizemos que é a virtude da religião. Então, aqui está algo que ofende a virtude da irreligião, como está escrito aqui, a irreligião. Vamos lá. A irreligião que se exprime em tentar a Deus com palavras ou atos, no sacrilégio, que profana pessoas ou coisas sagradas, sobretudo a Eucaristia, na simonia, que pretende adquirir ou vender as realidades espirituais. Então, essa realidade da simonia, infelizmente, já aconteceu na história da Santa Igreja Católica. Por exemplo, quem nunca ouviu falar em determinados períodos, em determinados momentos em que, por exemplo, as indulgências eram vendidas
colocava-se um preço. É evidente que isso não se confunde em nenhuma medida com aquela contribuição que eu não só posso, eu devo dar, por exemplo, quando eu coloco uma intenção ou marco uma missa de 7º dia para um falecido da minha família. Isso não tem nada a ver com simonia, isso é uma contribuição livre que o fiel não só pode, ele deve fazer, como em função do 5º mandamento da igreja, que me diz que eu devo pagar o dízimo dentro das minhas possibilidades. Então, isso não se confunde com simonia. Simonia é quando as realidades sagradas elas são vendidas, elas são comercializadas, como se fossem bens materiais e não espirituais. Mas eu queria ressaltar aqui o sacrilégio. O sacrilégio, vejam, é algo que profana pessoas ou coisas sagradas. Isso que nós vemos, por exemplo, nesses humoristas, como é o caso do Porta dos Fundos, que também caracteriza blasfêmia, que é um pecado contra o 2º mandamento da lei de Deus, que nós veremos na aula apropriada, mas também caracteriza sacrilégio, que é uma profanação de pessoas ou coisas sagradas. Então, por exemplo, se eu profano Nossa Senhora, os santos, os anjos, ou objetos sagrados, e aqui em especial está escrito a Eucaristia. Então, uma pessoa que comunga em pecado grave, uma pessoa que está em pecado grave e comunga ou recebe um sacramento qualquer, esta pessoa incorre no gravíssimo pecado de sacrilégio. Ela acrescenta ao pecado grave no qual ela já está, no qual ela já cometeu, ela acrescenta ao pecado gravíssimo de sacrilégio, que é um pecado que ofende o 1º mandamento da lei de Deus. E depois o ateísmo. O ateísmo que rejeita a existência de Deus, fundando-se muitas vezes numa falsa concepção da autonomia humana. O agnosticismo, para o qual nada se pode saber sobre Deus e que compreende o indiferentismo, e o ateísmo prático. É evidente que o ateísmo é uma realidade muito complexa, mas também muito recente na história humana. O ateísmo, sem dúvida nenhuma, é uma realidade bem recente na história do ser humano. Se nós olharmos para ela como um todo, não havia ateus no passado e hoje o ateísmo, de alguma forma, ganhou ares de religião. E é uma realidade bem complexa, há diversos tipos de ateísmo, mas o fato é que, evidentemente, não crer em Deus, negar a existência de Deus, não é nem não crer, é negar a existência de Deus, é um pecado gravíssimo contra o 1º mandamento. E aí também, ao lado do ateísmo, o catecismo falará do agnosticismo, que é uma atitude de indiferentismo religioso e que na prática configura um ateísmo. É o que o catecismo chamará de um ateísmo prático. Na prática, a pessoa ela é ateia, porque ela até reconhece que Deus existe, reconhece que Deus é, que é a expressão mais correta. Ela até reconhece que Deus é, mas diz que nós não sabemos nada sobre ele e que ele não se relaciona conosco. É aquela imagem que o catecismo coloca na catequese sobre a criação de um Deus que é um relojoeiro. O relojoeiro, ele cria o relógio e depois o relógio passa a funcionar por conta própria, sem qualquer tipo de relação com o relojoeiro. O agnóstico tem uma certa... Essa é de alguma forma a visão do agnóstico, como se Deus fosse um relojoeiro. Nós não podemos saber nada dele e ele não se relaciona conosco. E na prática, sem dúvida nenhuma, isso é um ateísmo, porque a pessoa não terá qualquer tipo de relação com Deus. Não chega a ser um ateísmo teórico, mas sem dúvida nenhuma é um ateísmo prático e é pecado grave contra o 1º mandamento da lei de Deus, ou seja, ofende diretamente o 1º mandamento da lei de Deus. E para encerrar, eu até farei um apêndice a esta primeira catequese, esta catequese do 1º mandamento, eu farei um apêndice para falar desta questão das imagens sagradas. É importantíssimo falar desse assunto justamente por conta da heresia protestante, que de alguma forma entrou na Santa Igreja Católica
e, evidentemente, fez muitos males e continua a fazer. Então, uma leitura incauta e eivada de ignorância do livro do Êxodo poderia levar um fiel católico a pensar que Deus proíbe que nós veneremos as imagens sagradas, ou que nós tenhamos imagens sagradas, pelo que está escrito lá no livro do Êxodo, que nós já lemos na aula anterior, e isso é um equívoco. A igreja já debelou este erro no século VIII, mas infelizmente os protestantes, no século XVI, vieram trazer ao debate, ou vieram negar uma verdade que a igreja já havia definido, um erro que a igreja já havia debelado, eles reiteraram séculos depois, e esse erro eles propagam até hoje. Então é fundamental que a gente tenha um apêndice desta catequese apenas para falar sobre esta questão. Vai ser uma aula mais breve, eu pretendo talvez uma aula de 15 minutos no máximo, eu tentarei fazer isso, será a próxima aula acerca desta questão das imagens. Por enquanto eu apenas lerei o que está aqui no compêndio e nós aprofundamos mais a questão na próxima aula. Vamos lá, a pergunta 446 do compêndio. O mandamento de Deus, não farás para ti imagens esculpidas, Êxodo 20, versículo 3, proíbe o culto das imagens? No Antigo Testamento, esse mandamento proíbe representar o Deus absolutamente transcendente. A partir da encarnação do Filho de Deus, o culto cristão das sagradas imagens é justificado, como afirma o Segundo Concílio de Nicéia de 787. Vejam a petulância dos protestantes que séculos depois negaram algo que a igreja já tinha definido no século VIII, pois se fundamenta no mistério do Filho de Deus feito homem, no qual o Deus transcendente se torna visível. Não se trata de uma adoração da imagem, mas de uma veneração de quem nela é representado: nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Santíssima, os anjos e os santos. Na aula que vem, eu falarei melhor desta questão para encerrar essa catequese sobre o primeiro mandamento, porque me parece que, especialmente o Catecismo de São Pio X, os catecismos mais tradicionais, eles tratam melhor desse tema, de uma forma um pouco mais ampla. Para não alongar demais esta aula específica, eu deixarei para aprofundar e tratar brevemente desse assunto na próxima aula, tá bom? Salve Maria Santíssima, auxílio dos cristãos, consoladora dos aflitos, viva Cristo Rei, viva São João Bosco, Santo Agostinho, Santa Mônica, Santa Madalena de Nagasaki, viva São Pio X. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.